Então, então boa noite. Boa noite. E aqui estamos nós para conversarmos um pouco sobre este tema tão desafiante e tão bonito. E é costume dizer que se queremos aprender alguma coisa, melhor é ensinarmos. E de facto este tema, pessoalmente, é um tema muito difícil. E como todos nós somos assim como ilhas, que é à superfície parece que somos todos muito diferentes, mas depois em profundidade somos todos muito parecidos. O que significa que este é um tema difícil para todos nós e por isso é que relacionamentos humanos é um grande desafio. Então hoje é dia 10 de maio de 2017 e é uma altura muito especial, porque em Portugal estamos mais ou menos à espera também de receber um amigo que vem visitar Portugal, e esse amigo é de outra religião, mas que é muito bem-vindo, que é o Papa Francisco. E por isso é uma época em que estamos a comemorar também os 100 anos das aparições em Fátima, e é uma época muito interessante em termos de relacionamentos humanos, de relacionamentos sociais, e daí até calha bem este tema. Agora, vamos lá ver onde é que eu vou passar o slide, porque entretanto isto não está igualzinho como eu pensei. Mas passou. Em termos de estrutura da palestra, então está aqui assim nos pontos-chave. O primeiro é uma introdução, depois vamos falar de relacionamentos familiares, depois relacionamentos com parceiros ou cônjuges, por último relacionamentos sociais e umas ideias finais que vão resumir um pouco tudo aquilo que nós vamos aqui assim conversar. Em termos de introdução, precisamos de ver qual foi a fonte desta reflexão que nós aqui vamos fazer e destas ideias. E a fonte foi um livro que se chama O Despertar do Espírito, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, entre as páginas 133 e 152, e são umas páginas tão ricas de conhecimento que procura-se aqui assim resumir, mas de facto cada frase teria muito para ser refletida, e por isso convido a que depois leiam só estas páginas deste livro, O Despertar do Espírito. Claro que não foi só este único livro de base, muitos outros houve, e para além dos livros também a experiência pessoal da vida e a experiência daqueles que comigo têm interagido, neste e no outro lado da vida também. E pensando na etimologia da palavra relacionamento, ela tem a ver, e vem do latim, relatus, e quer dizer levar consigo, apresentar, relacionar. O que significa que nós, sempre que nos relacionamos com alguém, nós estamos a levar connosco algo do outro. E estamos a deixar no outro algo de nós. Isto falando em relação, se nós falarmos em relacionamento, ainda há quase que um verbo dentro desta, um verbo da ação, neste levar do outro e o outro levar de nós. E é algo que é intenso, é profundo. Por isso é nesta base, com esta palavra, que nós vamos focalizar todo o resto do nosso tema. Então, em termos de introdução, tudo provém da unidade e volta à unidade. E aqui vocês vão ver que existem palavras que estão escritas a preto e outras que estão escritas a um azul. Está assim, não se percebe muito bem a diferença, mas o que está escrito no azul, isto também está, aqui quase não se percebe. Mas é algo que foi colocado, mas pronto, da minha autoria, digamos. Nunca é de uma autoria individual, é sempre uma equipa, não é? E aquilo que está a preto foi adaptado do livro, é quase textual do livro. Portanto, só para ver que há aqui algumas coisas que foram uma adaptação mais livre e outras são uma adaptação mais fiel ao texto.
Então, tudo provém da unidade e volta à unidade. Se Deus criou tudo o que existe, então tudo está interligado. E sempre que nós nos colocamos em união com os outros, nós estamos a colocar em união com Deus. Portanto, esta ligação que existe em todo o universo é uma ligação de harmonia, é uma ligação do bem, foi criada por Deus. Por isso, os relacionamentos e os relacionamentos humanos, quanto mais harmoniosos estão, mais próximos estão da vibração de Deus, da vibração criadora de Deus. Por isso, Deus é o Criador, está por todo o lado e a tudo permeia. Quanto mais nos unirmos, mais próximos de Deus ficamos. E vamos ver que isto é muito interessante e que nos vários estados da matéria Deus está presente. Se nós pensarmos no relacionamento das partículas, as partículas relacionam-se em moléculas e essas moléculas têm a mesma vibração de força cósmica. Quer dizer, para H2O, o hidrogênio liga-se com o oxigênio. Aquela ligação é uma ligação que tem a ver com a mesma vibração de força cósmica. Portanto, ali já há uma relação, já há uma união, já há uma ligação que existe entre aqueles átomos e não com outros. Por isso, todas as construções humanas que se baseiam em partículas, construções humanas físicas, porque são humanas, elas têm por base estas ligações entre os átomos. Por isso, essas ligações estão-nos a mostrar que são fruto desse relacionamento, um relacionamento que vem do nosso Criador e de nós com o nosso Criador. Mas, avançando em termos de evolução, as partículas também se relacionam nos minerais. E os minerais têm uma força de aglutinação nos seus átomos que é, no fundo, um reflexo dessa ligação entre átomos. Uns ligam-se com outros e depois podem ter aspectos, uns de uma determinada maneira, outros de outra maneira, mas cada mineral tem uma vibração especial. Vibração essa que lhe é conferida pelos seus constituintes. E interessante é que nós, ao vermos um cristal como este que aqui está, por exemplo, este é fluorite, é base em flúor, este cristal tem este aspecto exterior, porque ele teve tempo de cristalizar. Então, os cristais têm tempo e essa cristalização tão perfeita vê-se por fora, mas se não tivessem tido tempo de cristalizar desta maneira e nós só víssemos ao nível das suas partículas atómicas e das suas moléculas, havia ali também uma harmonia e um rigor em termos de cristalização atómica, o que é muito bonito e o que, transpondo para nós, mostra que nós precisamos de tempo também para evoluir, para que essa harmonia interna também se consiga transparecer numa harmonia externa. A harmonia é essa sob a forma da vibração da nossa energia, que é a informação que nós passamos na relação com os outros e connosco mesmos. Avançando, temos os vegetais. Então, os vegetais já são seres vivos, ao contrário daquilo que se pensa dos minerais, e os vegetais também se relacionam intensamente. E eles trocam também vibrações específicas e trocam pólenes, trocam germes que possibilitam a fecundação e a vitalização e o perpetuar das espécies. Os vegetais têm um corpo físico, não é? Que é o seu corpo, e alguns vegetais parece que já têm algumas quase que emoções a esboçar. Tanto que há plantas que se dão muito bem com algumas pessoas, que se dão muito mal com outras, que crescem mais com uma música que, enfim. Até já foram feitos estudos na Faculdade de Ciências de Lisboa em que havia plantas que, quando colocadas sob uma determinada música, elas libertavam mais oxigênio, que significava que estavam a fazer mais a fotossíntese, estavam mais eficazes a produzir melhor. E tudo isto são os reflexos de Deus. Então, se nós queremos ver os reflexos de Deus no mundo físico, basta estudar a natureza física e as ciências naturais. Avançando para os animais, este fenómeno também se dá com os animais.
mas mais intensamente. Porquê? Porque os animais já têm os instintos, e estes instintos impulsionam-nos aos impulsos vitais. Sem esses instintos e sem esses impulsos vitais de manter a espécie e dos relacionamentos entre eles, as espécies extinguiam-se. E por isso é devido aos relacionamentos entre os animais que as espécies não se extinguem. E os animais, já há animais uns mais evoluídos do que outros, há animais em que já se reconhece um nível de maturidade das suas emoções que já se permite perceber que eles já esboçam os sentimentos, alguns já esboçam alguns tipos de sentimentos. E passamos aqui aos relacionamentos energéticos, no sentido de nós percebermos que em tudo há uma resposta unitária de identificação. Significa que em todos os relacionamentos há energia e que essa energia é uma vibração e que essa vibração, quanto mais afim ela é e mais harmoniosa ela é, maior é a sintonia, maior é a conexão, maior é a união, maior é a ligação a Deus. No fundo, é ligado de novo ao Criador, que está sempre presente. Entrando nos relacionamentos humanos, ou nos humanos, também o homem não pode viver sem os relacionamentos, tal como os outros elementos da natureza. E os relacionamentos, eles são fatores básicos para dois aspectos em específico. Um é o enfrentamento dos desafios. É muito mais fácil nós enfrentarmos um desafio sabendo nós que existem relacionamentos, que nós nos podemos relacionar com os outros e que esse relacionamento nos dá suporte, nos dá sustentação, nos dá apoio. Mas, por outro lado, os próprios relacionamentos são um desafio, porque nós, há a lei da sociedade, a lei de Deus da sociedade e do progresso. Então, nós, nesta dimensão física, nós estamos todos misturados. Nós estamos todos misturados no sentido em que cada um pode ter um determinado nível evolutivo, um determinado nível de progresso moral. Mas aqui nós esquecemos de tudo à nascença e estamos todos misturados. Porquê? Porque dentro da lei do progresso a ideia é o mais evoluído ajudar o menos evoluído. E por isso os relacionamentos humanos têm como base pôr na prática o amor. E pôr na prática o amor é usar caridade. Vamos usar a caridade com o quê? Com quem? Com todos os seres com os quais interagimos. Sejam eles seres vivos ou não vivos. Também com os minerais, também com o planeta Terra. Por isso, à medida que nós vamos evoluindo em termos de evolução, nós vamos ganhando também determinados valores. E os relacionamentos nos humanos também são muito importantes para isso, para o desenvolvimento dos valores e os valores que vão evoluindo. E nós, se passarmos por princípios animais, nós, ao sermos humanos e ao estarmos humanos, nós estamos a evoluir não só nas nossas emoções, que procuramos transformar em sentimentos evoluídos e avançados, mas também em consciência. Então, nós vamos amadurecendo os nossos sentimentos, transformando os nossos sentimentos em consciência, e nós falarmos de consciência é voltarmos outra vez a falar de Deus. E quanto maior é o nosso nível de consciência, mais nós temos consciência de que Deus existe e que Deus está connosco. A nossa ligação com Deus é através da consciência. Por isso, o desenvolvimento moral leva ao desenvolvimento da consciência, que leva a uma ligação maior com Deus. Porque é através daí que nós nos tocamos se estamos bem ou mal com a nossa consciência. Significa se estamos bem ou mal com as leis que nos regem, as leis do bem, que são as leis de Deus. Por isso, os relacionamentos são essenciais para a preservação da saúde. A saúde é a harmonia. Portanto, da saúde física, da saúde emocional, da saúde mental e da saúde espiritual, que elas estão todas ligadas. Quando os relacionamentos são equilibrados, vão estruturar as nossas atitudes, e as atitudes na prática são os nossos comportamentos. Quando são desequilibrados, têm a ver com reações ligadas à antipatia, a uma animosidade primitiva, porque nós já tivemos outras vidas,
Por isso nós trazemos relacionamentos que nós não nos lembramos, mas que através do efeito que eles têm em nós, nós nos apercebemos se esses relacionamentos trouxeram até nós resquícios de desequilíbrio ou de equilíbrio. Os de equilíbrio sustentam-nos. Para quê? Para conseguirmos lidar com os de desequilíbrio, para que eles se transformem em equilíbrio. E isto é realmente um esforço de resiliência, de irmos sempre avançando, não desistindo, tal como a leitura inicial aqui dos nossos trabalhos. Caso nós fiquemos focalizados nos de desequilíbrio, entramos em processos de transtorno. E esse transtorno é um desvio a Deus. Quando nós entramos em processos de mal-estar, sejam eles de depressão, sejam eles de ódio, sejam eles de mágoa, porque a depressão é uma mágoa perante nós próprios, seja do que for, esses transtornos refletem a nossa necessidade de nos reequilibrarmos. E esse reequilíbrio vem de bons relacionamentos que nós precisamos de estabelecer. Primeiro connosco mesmos e depois com os outros. Porque os outros são um espelho de nós próprios. Quanto mais nós nos relacionamos bem connosco próprios, mais facilmente vamos sintonizar com aqueles que se relacionam dentro da mesma faixa vibratória, para termos força suficiente para ajudarmos aqueles que não estão nessa faixa vibratória e que precisam de ser catapultados, e para outros que estão numa faixa vibratória superior a nós, nos ajudarem a sermos catapultados também. Portanto, nós estamos todos ligados, é uma catálise evolutiva, é uma ligação em cadeia, em que a força da cadeia, eu costumo dizer isto porque acho muito interessante, se mede pelo elo mais fraco. Portanto, em termos dos relacionamentos humanos no nosso planeta, eles são medidos não pelo mais forte, mas pelo mais fraco, porque é pelo mais fraco que a cadeia parte. Dentro dos relacionamentos humanos, o ser humano não precisa muito de calor afetivo de outro. E é através desse calor afetivo que ele vai ampliar o seu campo de emoções, mas um campo de emoções superior, que são os sentimentos. E ele vai desenvolver os seus sentimentos adormecidos. E esses relacionamentos vão permitir que haja um amadurecimento desses relacionamentos e que haja, de facto, um sentir do amor. O amor faz florescer, o amor faz nós termos força para irmos em frente e superarmos as nossas dificuldades. E o tempo faz connosco aquilo que a nossa imaturidade ainda não permite. Assim como os cristalzinhos, se não tiverem tempo, não se vê aquela boa formação geométrica no exterior. Então o tempo faz também isso connosco, que é, se nós somos ainda muito imaturos, se por exemplo não conseguimos ter calma suficiente, se não conseguimos ter discernimento, o que vai acontecer é que, enfim, vai haver ali muitos transtornos. Como é que nós vamos ganhar essa calma, vamos ganhar esse equilíbrio? Através do efeito que as experiências têm em nós. E por isso, com o tempo, nós vamos ganhando essa calma, vamos ganhando essas experiências, e esse tempo faz connosco aquilo que a nossa imaturidade não permitiu. Por isso, às vezes, nós, quando temos um bocadinho mais de idade, dizemos assim, quando eu era mais novo ou mais nova, era tão pavio curto, como dizem os brasileiros, era tudo tão rápido, e agora parece que tem assim mais calma. E o bom amigo também é aquele que nos diz isso, não é? Tem calma, esfria um bocadinho a cabeça, faz uma oração, pede ajuda, fala com quem realmente te transmite essa calma. E aí os relacionamentos humanos são ótimos, principalmente com aqueles que são da nossa família de almas. Portanto, dentro aqui dos relacionamentos humanos, e continuando, o fluxo da vida humana manifesta-se através dos relacionamentos das criaturas umas com as outras e contribuindo para que haja uma vida social melhor, mais sensata, mais produtiva sob o ponto de vista também moral e não só de trabalho efetivo material para ganhar dinheiro, para ganhar também lucro evolutivo.
E o desafio do relacionamento é um gigantesco convite ao amor. E nós muitas vezes baralhamos relacionamento, pensamos sempre em relacionamentos amorosos. Mas os relacionamentos amorosos são eles todos. Só que há uns que são relacionamentos amorosos com um cônjuge ou com um parceiro de vida. Mas todos eles são relacionamentos amorosos. Por isso a palestra se chama Relacionamentos Humanos e não propriamente Relacionamentos Amorosos. Embora também se pudesse chamar, mas num amor que não seja só um amor de casal. E a ideia é nós podermos alcançar a plenitude existencial. E a plenitude existencial é a nossa missão de vida. Por isso, se nós temos relacionamentos que são muito desafiantes, significa que esses relacionamentos têm a ver com a nossa missão de vida. Têm a ver com aquilo que nós e Deus colocou no nosso caminho para nós evoluirmos e ajudarmos os outros a evoluírem. Por isso vamos encarar como um objetivo de vida que Deus nos deu, porque estamos preparados, porque se não estivéssemos, não nos punha no nosso caminho. Só nos põe porque de facto temos os atributos, temos as potencialidades para conseguirmos levar até ao fim a nossa missão. E sabemos o quanto é tão bom nós, por exemplo, termos várias coisas para fazer durante um dia e fazermos aquilo tudo. Vem cá o sentimento assim, que bom, que realização. Então imaginemos nós a passarmos para a dimensão espiritual e aquilo que nós tínhamos como objetivos para esta vida, nós dizemos, isto eu fiz, isto eu também, isto também. Aquilo vem assim deve vir, não é? Assim uma alegria tão grande que dá um prazer, uma força. Pronto, temos um exemplo muito grande de alguém que assim o fez, para além de Jesus, que é o nosso mestre, mas por exemplo Chico Xavier cumpriu tudo aquilo que provavelmente ele teria para fazer. E daí vem aquela realização, deixa a obra, não é? E é de nunca desistir, porque por muito que às vezes a nossa vida pareça muito complexa, ela é isso, é muito complexa, não é muito complicada. Porque complexa significa que é feita de pequenas partes simples e complicada é que não tem nexo. Mas algum nexo existe, é vermos as partes, os módulos, para podermos agir naquilo que for mais necessário. Então, os nossos relacionamentos humanos têm a ver com a nossa missão de vida. Ponto. E isso é muito importante. Para uma convivência feliz e para um relacionamento produtivo, é preciso respeitar. E o respeito está de mãos dadas com os relacionamentos. Respeitar os valores daqueles a quem se busca. Às vezes dá-nos muita vontade de mostrar como é que é, como se nós soubéssemos, não é? Mas a vida é que trata de revelar no momento certo os valores daqueles a quem se busca. Nós precisamos buscar os nossos e mostrarmos os nossos pelas nossas palavras e pelos nossos exemplos. Agora, aos outros vamos dar o respeito do seu próprio tempo. Depois, respeitarmos também a privacidade de cada um, os sentimentos, as conquistas daquela pessoa e os seus insucessos também, porque por vezes é preciso perder para depois se ganhar. Não é uma música agora que diz isso, preciso perder para depois se ganhar, porque precisamos de aprender e por vezes quando nós pensamos que estamos a perder, Deus nem sempre precisa de ser ruidoso, não é? E às vezes aquilo que para nós é perder, num saldo evolutivo que conta com Deus, é ganhar. E precisamos ter essa humildade de perceber que nós temos uma visão limitada. Damos o nosso melhor a cada momento, mas temos uma visão limitada em termos do saldo. Todos estes aspectos fazem parte da nossa realidade pessoal. E a nossa realidade pessoal é a nossa real idade. E nós já somos milenares. Portanto, aqui é que temos esta aparência, mas a nossa alma, o nosso espírito já é muito velho. Entra nos relacionamentos familiares. A família é um laboratório de vivências das mais expressivas de que o ser humano necessita no seu processo de evolução. Na mesma família, os indivíduos são conhecidos, podemos não nos lembrar do passado, mas há repercussões e não dá para disfarçar os valores que os tipificam. Ou seja, se alguém é preguiçoso, pode esconder em todo o lado,
mas dentro de casa nós vimos que assim é. Ou nós somos preguiçosos, os outros reconhecem, não é? Ali não dá para esconder nada. E por isso, ali é um laboratório de experiências evolutivas. É ali que nós treinamos a fraternidade, é ali que nós treinamos o amor sincero pelos outros, é ali que nós treinamos a resignação, treinamos todos aqueles valores que Cristo nos ensinou na prática. O grupo familiar facilita, por isso, o rompimento dos laços de egoísmo, para que haja solidariedade, para que haja fraternidade, e é na família que renascem os sentimentos de afinidade ou de repulsa que os espíritos preservam de outros relacionamentos e de outras existências. Portanto, entre os laços mais fortes da família estão aqueles com quem nós mais podemos obter ajuda e mais podemos ajudar. É ali que está, é ali que estão os grandes desafios. Para depois termos as aptidões para irmos para outros desafios, já mais a nível social, já mais a nível também de uma sociedade que não é só uma sociedade dos humanos, porque há sempre uma humanidade e uma para-humanidade, uma humanidade espiritual. Nos relacionamentos familiares, nós sabemos também que é no lar, e principalmente na infância, que há ali assim um fator e um valor decisivo na conduta futura do indivíduo. É ali que estão as bases, as raízes. O que não significa que raízes não muito profícuas, com valores não muito equilibrados, não possam originar, digamos, que aqueles seres que ali se educaram não sejam eles educados e não tenham eles valores. Portanto, como nós não temos só esta existência, nós já trazemos muitas existências, então há valores que já são alicerces da nossa alma. Mas numa família, que seja uma família que nos acolha, uma família com princípios morais elevados, lógico que é um catalisador também muito grande para a nossa evolução. Aqui temos só uma síntese daquela ideia de que os espíritos antipáticos entre si, antipatia no sentido de repulsa, não de não ser simpáticos pela simpatia de similitude, é mais uma antipatia. Portanto, não há uma vibração que se coadune entre um e outro. Quando eles se reencontram na família, eles, por mais que se esforcem, naturalmente que esses laços de inimizade vão voltar. Mas é ali que nós temos a experiência de tratar deles e de encarar que aquilo é mesmo um desafio de missão de vida. Portanto, vamos encarar porque temos tranco para levar a coisa para a frente. Quando existe a compaixão e a fraternidade, os relacionamentos são saudáveis e enriquecedores e ampliam-nos os horizontes. É como se nós subíssemos bancos, subíssemos a uma montanha e conseguimos ver tudo de uma forma assim, uma visão de conjunto superior. E daí que vamos conquistando valores, ou relembrando, valores como a solidariedade com todos os seres e não só com os humanos. Por isso, o lar é uma oficina de crescimento moral, intelectual e espiritual. Através do desenvolvimento desses valores intelecto-morais, é possível aspirações mais amplas que vão sendo conquistadas à medida que o próprio indivíduo aumenta a sua capacidade volitiva de amar, através da sua vontade. Ele não só ama, como quer amar. Portanto, há ali um movimento, uma ação para amar. E, nessa volição, leva-o à compreensão das dificuldades que os relacionamentos, por vezes, enfrentam. E ter compreensão é muito diferente de termos paciência. Termos paciência, nós só estamos a lidar num nível de vibração baixo, que é a vibração da emoção. Quando nós mudamos a paciência para a compreensão, nós já estamos a misturar amor na paciência e estamos a misturar a nossa racionalidade. E por isso nós já compreendemos. Se nós já compreendemos, nós já temos mais capacidade para amar o outro da forma como ele é e para nos amarmos da forma como nós somos, com as nossas dificuldades e as nossas facilidades. E por isso é mais fácil ultrapassarmos os desafios e superarmos os desafios.
Os relacionamentos familiares saudáveis levam a que, mesmo quando os seres estão contra as ideias ou as posturas, e face a essa compreensão que é alcançada dessa maneira, portanto, transformando a paciência em compreensão, há um crescimento interior de todos os envolvidos na família. E esse crescimento interior é sempre necessário, porque para relacionamentos sadios é necessário também um autoconhecimento. E esse autoconhecimento levar também a um movimento interior de crescimento. Quando os relacionamentos são agressivos ou são indiferentes, há um conflito e esse conflito é refletido no outro, por isso ele é recíproco. Daí que, não havendo uma impossibilidade de amar, não porque ela exista na verdade, mas porque aqueles seres ainda não conseguem pôr em prática esse amor um pelo outro, eles vão reagir uns contra os outros, deixando transparecer a presença desses sentimentos magoados. Mas quanto mais conhecimento nós temos, mais responsabilidade também temos. Por isso, sabendo nós que esse tipo de animosidade já vem de outras existências, ainda temos que nos esforçar mais. A família é a mais valiosa célula do organismo social, porque é nela que os espíritos que necessitam de entendimento, de intercâmbio de experiências, de sentimentos, mas eles vão definir o rumo da sua vida, ali no lar. Por isso o lar é a primeira escola. E a família é o instrumento na terapia da renovação interior, seja ela com mais dor ou com menos dor. E levando em conta que a dor não quer dizer sofrimento, a dor quer dizer possibilidade de crescimento. Quando alguém não consegue evitar os constrangimentos domésticos, porque o outro se recusa a mudar a atitude hostil, é possível tornar o problema num desafio de prática da tolerância. Quando nós vemos que o outro não quer mesmo mudar e nós não podemos mudar o outro, só nos podemos mudar a nós próprios, aí há um desafio que é o da tolerância, é exercitarmos a tolerância. E a tolerância, no fundo, é onde nós passamos ou não passamos o teste da fraternidade. E a fraternidade é frater é irmão. Portanto, é colocarmos em prática o todos nós somos irmãos da família das almas, da família de Deus. Entrando nos relacionamentos com os parceiros ou com os cônjuges. Os relacionamentos de qualquer natureza dependem, assim, do nível de consciência dos que estão envolvidos, como já tínhamos falado. Com maturidade psicológica, compreensão e respeito pelo outro, aprofundam-se os sentimentos. E esta maturidade ganha-se com a experiência e porque se quer ganhar. É como a felicidade, não é? É porque se quer ser feliz. Então nós, se queremos ser felizes num relacionamento, precisamos de ganhar esta maturidade psicológica, que é a maturidade que nos diz que não é por mudarmos de relacionamento, ou de parceiro, ou de cônjuge, que os problemas vão deixar de existir, porque eles vão existir na mesma com outras pessoas, porque esses problemas são nossos e refletem-se no outro. Por isso, se há amor, há capacidade para os resolver. E é com essa resiliência, com esse esforço evolutivo. Nestes relacionamentos, quando envolvem a comunhão sexual, esses interesses vão se mesclar com desejos de posse e de prazer hedonista, de prazer pelo prazer. A felicidade tem duas componentes. Uma componente é uma componente a curto prazo, é o prazer. Há outra componente que é uma componente a longo prazo, que é o sentido da vida. Por isso, a felicidade, sendo um processo, é um processo que não é só hedonista no sentido do prazer imediato, é também do sentido da vida e do sentido desse prazer em termos de longo prazo, em termos de processo. Portanto, quando há um relacionamento que envolve a comunhão sexual, há um envolvimento muito grande em termos energéticos, porque uma conexão energética sexual fica connosco mais ou menos por 8 anos, a energia daquela pessoa. A energia é informação, então nós, num relacionamento sexual, nós estamos a levar com a história toda daquela pessoa, que é a energia daquela pessoa. Por isso, por vezes até pensamos que mandamos naquela pessoa, porque a energia está connosco. É da pessoa em nós, mas a pessoa é diferente de nós, é outra pessoa.
E por isso a convivência com essa pessoa, se for uma convivência sadia, vai nos levar a desmistificar um certo encantamento inicial que está muito associado ao tal prazer, à tal felicidade muito do momento, que está muito vinculado aos prazeres hedonistas, aos prazeres do prazer do mundo físico. Quando há esse desejo pelo desejo do prazer, é um desejo muito superficial e por isso, se for só isso, ao fim de um tempo vai entrar na rotina e vai desmembrar-se, porque não tem energia suficiente para poder manter um nível de aprofundamento que a relação a dois exige. E sobre a libido, que é a energia sexual, se de facto é só com essa motivação, há paixão, há irreflexão e ao haver a conquista do outro, ela é um fator essencial. Então, ao haver essa conquista, a pessoa sente-se satisfeita porque fez aquela conquista e a partir dali vem a vontade de outra conquista, porque aquele prazer já passou. Não há o aprofundamento. Para nós conseguirmos relacionamentos mais profícuos e de valor sentimental, de valor espiritual, aí precisamos ter alguns estimuladores. E quando eles estão um bocadinho mortos, temos que os acordar, que é a amizade e o desejo honesto de uma satisfação recíproca, que o outro seja feliz e nós também, não é só nós a partir do outro, não é só o outro a partir de nós. Portanto, os dois. Por isso há a necessidade da compreensão dos direitos do outro e essa compreensão deve prevalecer como norma para o bom relacionamento. Por isso, um relacionamento vê-se pelo saldo do crescimento dos dois. E quando um relacionamento ainda vale, numa escala, se estiver ainda em 51%, vale a pena. Se tiver 50%, ainda vale a pena. 49% há que refletir. E para isso é preciso refletir mesmo. Não é? Andar e agir sem reflexão. É preciso refletir. E os relacionamentos valem a pena. Todo o tempo que nós dedicamos a alguém, se é um tempo de crescimento, então vale a pena continuar isso. Porque já houve muito investimento nosso, de Deus e dos nossos guias, dos nossos anjos protetores e dos outros. Não é à toa que essas pessoas estão connosco. Os diálogos saudáveis também é muito importante. Podemos conversar, porque ao conversar é a comunicação que nós vamos entender o que possa estar obscuro para o outro e o que possa estar obscuro para nós próprios, sendo autênticos, mas sendo autênticos procurando não ser agressivos, procurar ser o mais amorosos possível. E esse amoroso não significa nós queremos agradar, significa nós sermos autênticos. Não é agradar por agradar, não é ser passivo, nem tampouco ser agressivo ou manipulador, é sermos assertivos. E por outro ponto muito importante nos relacionamentos a dois é a fidelidade, não é? Que hoje em dia está muito pelas horas da morte. Sabendo que a morte não existe, é preciso mesmo sermos fiéis, porque reparemos, se ficamos com as energias do parceiro durante tanto tempo, quanto mais parceiros tivermos, maior é a nossa desorganização energética. Isso reflete-se a todos os níveis. Por outro lado, a fidelidade demonstra a autenticidade do sentimento que a ambos envolve. E nós estamos sempre, e perdoem a expressão, num Big Brother coletivo. Nós estamos sempre a ser observados. Portanto, a todos os momentos, nós estamos a servir de exemplo para aqueles que nos observam, sejam eles físicos ou não físicos. E para nós próprios. Para nós vermos se já estamos a conseguir ser o melhor que nós sabemos que é possível. A vida é feita de conquistas e a monogamia é um momento culminante na evolução sociomoral e favorece a segurança psicológica. Nós, com segurança psicológica, possibilitamos ao outro essa segurança também, então damos uma convivência relaxada, tranquilizante, confiante, que nos dá
prazer e paz. Prazer e paz é igual a felicidade. A paz é a felicidade a longo prazo, o prazer é a curto prazo. E, mesmo quando os parceiros se sentem harmonizados, pode aparecer o medo de amar em profundidade. Também é muito comum este medo. E amar em profundidade, por vezes, vem disfarçado. E vem disfarçado quando, às vezes, se ouve dizer que o matrimónio é uma escravidão, é um encarceramento, é uma perda de liberdade. Quando falamos de matrimónio, não estamos a falar de matrimónio no sentido formal, de casamento no papel. O matrimónio é a união por laços e por anéis de ouro, mas laços de ouro invisíveis, que são o amor. Portanto, são alianças de amor, não são alianças douradas físicas. São aquelas que não se vêem. Se virem também não faz mal nenhum, mas isso é que é o matrimónio. É o amor presente entre dois seres. Neste caso estamos a falar de parceiros ou cônjuges. E toda vez que se ama a outrem e se mantém um sentimento honesto, a liberdade que antes era total, agora ainda é maior. Porque vem através da compreensão e vem através da expansão que aquele amor nos dá para irmos para desafios mais elevados. Com mais, quando precisamos de mais força, é bom nós realmente estarmos bem amparados com um companheiro ou uma companheira ao nosso lado, que nos ame de verdade, tal como nós somos. E nós aprendemos a estar gratos a isso, a cada momento. Em vez de estarmos sempre a aborrecer o outro com queixas, trocarmos a queixa pelo reconhecimento e pela gratidão. Por cada queixa temos que arranjar 2 motivos de gratidão. E aí se calhar já não nos vamos queixar. Seja no que for. O vínculo impõe responsabilidade. Por isso tanta gente não quer assumir a responsabilidade das relações profundas entre 2 seres. O relacionamento conjugal é um investimento emocional muito forte e muito importante. É uma lição de aprendizagem e é um desafio para o crescimento interior. Que tem riscos. Também tem risco, nós estamos aqui, pode cair o teto. Tudo tem risco associado. Mas é um risco compensador, porque ele, como já falámos, é um propulsor para desafios mais elevados em termos de evolução. E os nossos amigos espirituais dão-nos desafios cada vez maiores, quanto mais nós também vamos amadurecendo. E o amadurecimento também vem através dos relacionamentos que temos. Quando nós estamos num relacionamento conjugal harmonioso, é uma sinergia. Por isso, 2 pessoas é mais que 1 mais 1. O relacionamento conjugal une essas 2 pessoas numa e se há um equilíbrio, há uma harmonização na conduta de um e de outro. É como nós termos umas energias todas desequilibradas, mas com aquela sintonia começamos a reequilibrar as nossas energias, e isso é com o tempo, e é com a dedicação, e é com o esforço. A presença do amor faz com que se estabeleçam pontes onde houve divergências, passa a haver compreensão. Onde houve experiências, passa a haver pontos de crescimento para podermos ajudar os outros naquilo que nós já tivemos dificuldade e que já superamos. Num relacionamento feliz não há manipulação nem mistificação, mas autenticidade, sem agressividade e sem rudeza na verdade. Na verdade, porque há verdades que são muito negras e por isso é preciso ter cuidado com as verdades que às vezes expomos e sabemos o momento em que as vamos expor. Ao se avançar na meta de repartir alegrias, os relacionamentos serão sempre saudáveis. E está aí uma imagem que acho muito interessante, que é um coração partido, um para cada lado, mas depois começam os 2 a olhar um para o outro, começam os 2 a esforçar-se e estão os 2 juntos e o coração está já ali a funcionar como deve ser. Dentro dos relacionamentos sociais, que são uma extensão em relação aos outros, por isso, quando nós conseguimos ter maturidade emocional
no grupo familiar. Conseguimos ter maturidade emocional em termos conjugais. Nós estamos preparados para aumentar a nossa esfera de relacionamentos. E essa esfera de relacionamentos, na sociedade em que nós estamos, é sempre muito desafiante. Porque o mundo está muito agitado, muito acelerado e muito em desequilíbrio. Estamos a passar por um momento de grande transição, em que precisamos desses rochedos de amor, que são os relacionamentos que nós temos uns com os outros, de harmonia. Os relacionamentos sociais são um fator para o crescimento psicológico e para desenvolver a afetividade com toda a palete, toda a gama de sentimentos profundos no íntimo de cada ser. Portanto, estes relacionamentos sociais permitem-nos pôr em prática todos esses sentimentos que nós temos em nós, que treinamos na família, que treinamos com os cônjuges e que é nos relacionamentos sociais que os burilamos, tal os diamantes, não é? Que se dilapidam mutuamente. Em termos de relacionamentos sociais, eles são de grande importância para o ser humano. Quem não se relaciona no grupo social vai desintegrar a sua personalidade e atormentar-se, porque uma das leis morais é mesmo a lei da sociedade. Então é através da sociedade que nós evoluímos, que nós pomos em prática, que nós testamos as nossas experiências, os nossos valores e tudo aquilo que já aprendemos. E cada pessoa, por mais que pense que não tem nada para oferecer, todos nós temos algo para oferecer ao grupo. E é através daquilo que oferecemos ao grupo que é único. Todos nós somos únicos. Nenhum de nós é igual ao outro, nem os gêmeos verdadeiros. Portanto, não só porque temos a parte espiritual, mas até porque a influência do próprio líquido amniótico no ventre da mãe faz diferenças num e no outro dos gêmeos verdadeiros. Quanto mais nós que nem fisicamente somos iguais. Por isso, cada um tem um contributo muito, muito, muito grande. E Deus pede-nos que nós coloquemos os nossos contributos à disposição da sociedade. Isso são os relacionamentos sociais. Mesmo que pareça que não temos. Qualquer imposição do ego, portanto, qualquer imposição do ego, também gosto muito desta imagem, talvez já vos tenha passado, mas volto a repeti-la, que é, o ego é como se nós tivéssemos aquelas estrelinhas de Natal, cheias de bicos. E essas estrelas, se todas forem estrelinhas de Natal e pusermos dentro de uma caixa, elas ficam todas ligadas umas às outras e nós não conseguimos separá-las. Isso é os egos, todos estrelas. Agora, quando as estrelas se transformam em esferas, todas elas vão misturar-se muito bem. E por isso, o trabalho que temos uns com os outros de relacionamento social leva-nos a perceber, pela harmonia que vem em consequência, que quanto mais diminuirmos o nosso ego, mais saudáveis são as relações que temos uns com os outros. E mais podemos aumentar o nosso raio de ação nesta vida, pelo bem. Por isso, aqueles que são muito dominadores impõem-se, de facto impõem-se, mas é pela força, eles são mais temidos do que amados. E um grande líder é um líder pelo amor, como foi Jesus Cristo. Aquele indivíduo que admite a sua fragilidade, a sua humildade, as suas fraquezas, está mais apto a crescer, porque já reconhece, já sabe onde é que tem que trabalhar, onde é que precisa de se camuflar no bom sentido, não é camuflar, é onde é que ele precisa mesmo de ficar mais forte, como um vaso que tem fraquezas, um vaso de cerâmica que possa ter fraquezas estruturais, ter pequenas partes que não estão muito bem ligadas. Então é preciso sinceridade, é preciso estar ali tudo muito equilibrado, através da coesão, da união. Com quem? Com nós próprios, com os outros e com Deus. Nós somos espíritos imortais e o amor, em qualquer situação e dimensão, produz enzimas psíquicas que contribuem de uma forma eficaz em favor do metabolismo social, produzindo o quimismo necessário à renovação de todas as suas células e do organismo total, que é um organismo social.
Isto está tal e qual como está no livro, porque achei que está mesmo muito, muito bem. Portanto, o amor, em qualquer situação e dimensão, é o que nos dá as enzimas, quer dizer, é o que nos dá os facilitadores para nós podermos ajudar a sociedade, em termos de metabolismo, em termos de ações da sociedade. Porque a sociedade também pode ser comparada, como alguns sociólogos até colocam, como um organismo social, com as células. E as células somos nós. E a forma como Deus estruturou a sociedade também para que ela evoluísse mais rápido foi através da família. Por isso é que a família é o ponto de grande desenvolvimento da sociedade. E dia 15 de maio é o Dia Mundial da Família. Está quase. Por último, mas não menos importante, as ideias finais. E as ideias finais vêm também de um livro que é Os Episódios Diários, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E diz o seguinte: a calma, e a calma é com alma. Portanto, quando nós vamos buscar a alma, a calma inspira a melhor maneira de agir e sabe aguardar um momento próprio para atuar, propiciando os meios para a ação correta. Em todas as relações, nós precisamos de calma, porque isso é que nos liga a Deus, isso é que nos liga à harmonia. Aconteça o que acontecer. Por isso, se nós não conseguirmos ter calma, vamos procurar ter num papel ou em algum lado escrito quem é que nos pode ajudar a ter calma. Se é Deus, vamos orar. Se é um amigo, vamos lhe telefonar. Se é olhar para o mar, vamos até lá. Agora, nós já sabemos que o caminho da paz é através da calma, da serenidade. E com essa calma, nós venceremos. E era isto que tínhamos para trocar aqui de ideias e de relacionamentos hoje. Por isso, muito obrigada pela vossa atenção. Nós é que temos que Foi um prazer. Foi muito bom. Obrigada. E vou agora ver se consigo tirar isto, porque supostamente está ainda a gravar. Vamos lá ver. Então, deve ser mais ou menos pelo meu caminho. Desliga-te no projetor e o computador. Recording.